Você sabe a diferença entre os termos retrô, velho, vintage e antiguidade? Muitas pessoas confundem os significados de cada um desses termos. É o retrô que é chamado de vintage, é o vintage que é chamado de retrô, é o vintage que é chamado de antiguidade, é o velho que é chamado de retrô ou vintage. Eu sei, pode parecer um pouco confuso, mas fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você os significados de cada um desses termos para que você consiga identificá-los e especificá-los da maneira correta na decoração da sua casa. Meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje você ficará sabendo as diferenças entre os termos retrô, velho, vintage e antiguidade. Primeiro de tudo, retrô é aquilo que você compra novo. Você vai em uma loja e adquire aquele produto. Pode ser um sofá, um rack, um mobiliário qualquer que seja, pode ser um objeto decorativo, ou pode ser até uma peça de moda mesmo, né? Um acessório, por exemplo. Então, o retrô é algo novo, mas ele tem esse nome de retrô porque ele vai homenagear uma década passada. Ele vai parecer vintage. O que seria o vintage? O vintage é aquilo que já tem mais de 20 anos e tem os seus até 100 anos de idade. Então, entre 20 e 100 anos de idade, a gente tem o vintage. E o retrô, ele é algo novo, né? Certo? Você vai numa loja, você compra essa coisa nova, ninguém nunca teve. Você é o primeiro comprador, o primeiro usuário a adquirir aquela peça. Mas essa peça, ela é parecida, ela tem a estética de algo que tem mais de 20 anos atrás. Por exemplo, é um sofá com essa pegada dos anos 50. É um aparador que tem características de aparadores da década de 70. É uma mesinha lateral que tem características de uma mesinha lateral da década de 20. Consegue compreender? E isso é muito importante da gente falar sobre retrô, porque na decoração de interiores é muito comum as pessoas assimilarem os objetos retrô somente às décadas de 20 e 50. É comum, né, pensar que, se é retrô tem que ter aquela carinha dos anos 50, das pin-ups, dos dinings americanos, daquelas cozinhas americanas dos anos 50, bem coloridinhas, ou então dos anos 20, né? Aquela geometria, aquelas roupas dos anos 20, né? A moda Art Deco, a decoração Art Deco. Mas não somente isso. O retrô, ele vai homenagear essas décadas, outras décadas também. Anos 30, 40, 60, 70, 80, 90 também. Então, eu já vou voltar aqui no retrô, tá? Mas vamos continuar explicando sobre cada um dos outros termos para a gente ter essa base, ok? Velho, o que é o velho? Velho é aquilo que você compra de segunda mão. Então, se a gente falar sobre a decoração de interiores, né, um mobiliário, você vai num brechó, num garimpo, e você garimpa uma mesinha lateral, sei lá, da Tokstok. Mas é uma mesinha lateral usada, né? Alguém já comprou, alguém já usou e você tá agora comprando mais barato ali de segunda mão mesmo para sua casa. Não é um item novo, porque é de segunda mão, então é um item velho. Ele não é retrô, porque ele não é algo que é novo e remete a uma década passada. Mas ele também não é vintage por conta da data. Lembra que eu falei que vintage tem mais de 20 anos? Então, se você me compra, por exemplo, um objeto de decoração que seja, né, um quadro, que ele tem ali a data dele de outubro de 2006. Então, 2006 ainda não temos 20 anos, né? Ainda não se completou 20 anos. Então, é um item velho, uma mesinha velha, ok? A partir do momento que ele ultrapassa esses 20 anos de idade, ele já passa a ser considerado um objeto vintage. O que é muito interessante, porque às vezes você vai comprar algo de segunda mão mesmo,
Mas não fique triste porque ele não é vintage, vintage puramente dito. Mas de repente em poucos anos ele vai se tornar vintage. Então é uma peça que você está pretendendo investir por um longo período ali para a tua vida, vale a pena se agarrar a ela, dependendo de qual peça for. Agora, gente, o vintage em si, como é que eu sei que eu tô comprando um móvel vintage? Ele tem que ter mais de 20 anos. Então, é uma mesa ali de 95, né? É um tapete de 86, né? Daquela época. Sim, é um objeto, um mobiliário, uma decoração vintage. Agora, se essa peça, mobiliário, decoração, ultrapassa os 100 anos de idade, vamos supor que é uma mesinha de cabeceira herdada do teu tataravô, que data da época, sei lá, de 1889, 1900. É uma antiguidade. Ultrapassou os 100 anos de idade, nós consideramos uma antiguidade. Quando a gente fala na moda, né, uma roupa, uma vestimenta de antiguidade, a gente já está falando de uma peça histórica. Porque é muito difícil você ter uma peça, uma blusa, um vestido que seja de mais de 20 anos. Geralmente, quando a gente tem, já é uma peça histórica que pertenceu a alguém, né, de um estilo específico que você não vai usar hoje em dia, certo? Na decoração, a gente ainda usa um mobiliário do período barroco, um mobiliário ali da era vitoriana, entende? Então, do período classicista, rococó. Se tem mais de 20 anos, já é uma antiguidade. Então, existem muitas, por exemplo, muitas lojas de garimpos de mobiliários especializados em mobiliários de antiguidade, né? Mobiliários antigos, que tem mais de 100 anos. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Uma vitrola. Quando você vai numa loja e compra uma vitrola, ela tem Bluetooth e tudo, ela é super nova. Mas uma vitrola, né? Um instrumento de se escutar música aos moldes antigos, né? Aos moldes vintage. Essa vitrola, ela é retrô. Apesar de nova, apesar de atual, ela tem essas referências, essa estética retrô. Uma vitrola comprada nos moldes retrô, na estética retrô, porém de segunda mão, ela é velha, ela é de segunda mão. Uma vitrola realmente adquirida ali, que ela é pertencente dos anos 70, ela é vintage, ok? Dá pra conseguir entender? Então, isso é muito importante, porque quando você for garimpar mobiliários, cuidado com a nomenclatura que estão te especificando. Cuidado para não comprar peça dita vintage, que na verdade é só uma peça velha de segunda mão. Cuidado para não comprar uma peça dita vintage, que na verdade é só uma peça retrô. E saiba diferenciar. Porque quando a gente fala de trazer uma peça antiga para nossa casa, a gente fala muito de trazer personalidade, autenticidade, uma certa identidade ao espaço. Porque no meio de tantas peças, mobiliários, decorações novas, né, que você compra na loja, ter uma peça ali única, exclusiva, que você conseguiu garimpar de alguma forma é muito especial. Mas é preciso entender realmente se aquela peça já é vintage ou não. Ou até melhor, se ela já pode ser considerada uma antiguidade. E voltando aqui ao retrô, um erro muito comum que eu comentei com vocês no começo é as pessoas atrelarem muito o retrô à década de 20 ou 50. Mas lembre-se, gente, que anos 90, ali, os anos 2000 já podem ser considerados parte da estética retrô. A geração Z, às vezes, elas trazem para moda, por exemplo, de tendências, coisas que eram ali do começo dos anos 2000. E elas acham essa estética super retrô, trazem isso em alta. Objetos, né, câmera digital, já são chamadas de vintage. Então, realmente, se tem mais de 20 anos, elas são mesmo. Estamos ficando velhas. Eu, por exemplo, já sou um ser humano vintage. Eu tenho mais de 20 anos. Quando a gente fala do estilo de decoração retrô, por exemplo,
Também é muito comum acreditarem que o estilo retrô, ele só se baseia naquela estética ali dos anos 50, para ser mais exata. Até porque os anos 20 ele tem um Art Deco como característica forte, marcante, o Art Deco acaba se moldando como um estilo mais independente. Mas o estilo retrô da decoração, ele não é somente os anos 50. Até porque os anos 50 também tiveram ali seus estilos independentes. O estilo retrô da decoração é todo o tipo de decoração que você traz para sua casa que remete décadas passadas, de mais de 20 anos atrás. Então, por exemplo, se você tem hoje um quarto na sua casa decorado ali aos moldes dos anos 90, você está decorando no estilo retrô. Se você está decorando a sua casa aos moldes dos anos 30, é um estilo retrô. Aos moldes dos anos 70, é um estilo retrô. E por aí vai. E é curioso porque dentro desse estilo retrô, a gente tem uma gama de vários outros estilos que fazem parte dessas épocas passadas. Por exemplo, o estilo industrial é um estilo dos anos 70. Nasceu lá em Nova York. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico a história desse estilo de decoração. E você sabia que o estilo de decoração industrial é um estilo que hoje você trazendo para sua casa com essa releitura, atualizado, com itens novos, é um estilo retrô. Tá dentro do estilo retrô. Agora, se você vai para Nova York e se hospeda num apartamento autêntico dos anos 70, com o estilo industrial em si, aquele apartamento é vintage. Apesar dele ter o estilo industrial, ele é vintage, porque ele é antigo dentro dos moldes ali entre 20 e 100 anos, ok? A mesma coisa quando você vai ao museu, o Museu Imperial de Petrópolis. Aquilo ali, aquela decoração, aquelas paredes, tudo ali é antigo, é antiguidade, entende? E se você consegue garimpar mobiliários tão antigos quanto, você está trazendo mobiliários de antiguidade para sua casa. Mesclar retrô, velho, vintage e antiguidade na sua casa pode ser muito interessante, porque de fato você pode trazer muita personalidade para o seu espaço. Você não precisa escolher somente um ou somente outro. Não existe o certo ou errado. Todos esses itens valem a pena serem observados com cuidado. Vale a pena você olhar e perceber se vale trazer para sua casa. Então, se você quer um item retrô, ótimo. Um velho, ótimo. Um vintage, ótimo. Uma antiguidade, ótima. Nenhum desses, você só quer itens novos, sem remeter década nenhuma, coisas atuais, coisas contemporâneas. Contemporâneo é o agora. É aquilo da nossa época. É o que estamos vivendo. Tudo que a gente está criando agora é contemporâneo. E o contemporâneo também é muito bem-vindo na decoração da casa. E misturar contemporâneo com retrô, com vintage, com antiguidade, com velho, tudo certo também. Ficou claro a diferença entre um termo e outro? Já me conta aqui embaixo nos comentários se você tem algum objeto que se enquadre em algum desses termos, objeto, mobiliário, peça de roupa, o que seja. E se você gostou desse vídeo, se ele foi esclarecedor para você, não esqueça de curtir. E se você gosta do assunto decoração de interiores, aproveita também para se inscrever no nosso canal. Eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre o estilo industrial que eu falei e também o vídeo sobre o estilo retrô, onde eu explico um pouquinho mais sobre esse estilo tão bacana. É isso, até semana que vem. Tchau, tchau!